Santos! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Santos! Salve, salve, alvinegros da Vila Belmiro, sejam bem-vindos a mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast feito de santista para santista. Aqui não tem papo de jornalista não, aqui é um podcast de torcedor para torcedor. Antes de mais nada, feliz ano novo aí para todo mundo, nosso primeiro podcast de 2020, que 2020 seja um ano muito melhor para todos, certo? Recadinhos antes de começar e dar o salve aí com a rapaziada que vai fazer o podcast comigo. Para você entrar nas nossas redes sociais, Instagram, @alvinegrosdavila, Twitter, alvinegrospod, ou se você quiser mandar um e-mail, basta acessar alvinegrosdavila@gmail.com, certo? Meu nome é Rodrigo, eu vou fazer esse podcast infelizmente, com o Júlio, que está drogado e bêbado no outro lado, e Guilherme, sempre animado. E antes de mais nada, antes deles darem o salve, já vamos avisando aí, se você por acaso estiver escutando um barulho de ventilador, foda-se o Julião, porque aqui em Santos está 42 graus, às 10 da noite, então se você, tá barulho de ventilador, compra um ar-condicionado pra gente, patrocina a gente, certo? Se não, vai tomar no seu cu. Guilherme, dê o seu salve. Olha, já começou animado, já dando indireta pro Julião. O 2020 2020 agora vai ser assim. Vai ser tapa na cara e bica no cu. Que isso. Eu tô meio animado, desculpa. Você tá um pouquinho. Feliz 2020 a todos, saudações santistas a todos. Esse ano agora nós temos Jesus na nossa vida, Jesualdo. Eu vou além. Não, peraí que eu vou além. Porque eu vi uma entrevista que o Jesualdo é anti-Jesus. Ou seja, nós temos assim, finalmente o anticristo em Santos. Além de você, Rodrigo, tu vai deixar? Mas aí é o Jesus, anti-Jesus. Tá ótimo. Entendi. Mas a gente vai falar dele mais tarde. Então, saudações a todos. Desculpe o Rodrigo mais uma vez, que já deve estar, né, na 15ª latinha. E é isso, vamos gravar esse programa que eu já tô cansado já e a gente nem começou. E por falar em álcool, Julião, dá teu salve. Bom, mas quero agradecer a todos que estão aí nos ouvindo, né? Vocês estão vendo, né, que eu sou o participante mais profissional daqui. Eu estou aqui no calor de 40 graus em São Paulo, sem ar-condicionado, sem ventilador, tudo em nome de fazer um bom programa com áudio perfeito. Mas infelizmente, né, o Rodrigo e o Guilherme, né, estão aí prejudicando a qualidade do nosso áudio, né? Inclusive, eu estou sendo ofendido, eu que sou o participante mais, vamos dizer assim, frequente aqui do podcast. Se não é eu aqui, vários programas não teriam sequer sido gravados. Realmente. É recebido dessa forma, né? Mas realmente, a retrospectiva não foi gravada não, né, Julião? Mas... Por quê? Você estava onde? Porque por sua culpa. Fala pra gente onde você estava. Eu estava em Arraial do Cabo. Com meretrizes, o Caribe brasileiro. Drogas. Meretrizes estava com... Olha, já. Rapaz. Vamos voltar ao foco, que é o foco aqui é Santos. Não... Já avisa os ouvintes que o Julião já tá no pré-carnaval, já tá, né, nesse esquenta já eterno. Então talvez tenha algum probleminha e tal. É verdade. Eu tô nada, eu tô full pistola, que eu estou chegando em casa quase 10 da noite porque teve enchente aqui na rua e ainda eu sou ofendido, ainda é um absurdo. É engraçado, né? Reclamar de enchente, São Paulo reclama. Agora, não reclamou quando teve lá na Holanda, né? Suíça, ele não reclama. Enfim, vamos pro que interessa, vocês já viram aí no título do episódio, vamos falar de goleiros do Santos. Você pensou que a gente ia tirar umas férias? Infelizmente não. Né? Infelizmente temos que ouvir a voz do Guilherme, temos que ouvir a voz do Julião, e vocês aí são gratos por ouvir essa voz maravilhosa da qual vos fala. Enfim, vamos começar o nosso especial. A gente vai fazendo todas as posições do Santos, os que fizeram história positivamente, os que fizeram história negativamente. A gente vai conversar um pouco, tem algumas histórias aí engraçadas, outras, digamos, de raiva, outras de alegria, mas temos várias histórias. É um jeito aí da gente estar fazendo um especial até começar o Campeonato Paulista, né? Que o nosso foco aqui
é o futebol profissional masculino do Santos. A gente tenta falar do feminino, mas infelizmente, como vocês sabem, são poucas informações. Enfim, sem mais delongas, a gente vai começar falando sobre os goleiros, né? E para falar sobre os goleiros, eu fiz uma breve pesquisa, achei uma coisa interessante aqui. Algum problema, Guilherme? Não, eu gosto. Pra quem não sabe, o Rodrigo é nosso historiador. Apesar do Data Júri, o Rodrigo é o historiador. É verdade. E ele já fez grandes pesquisas. Depois do Google, todo mundo virou historiador, né? Depois do Google. Nossa, Nossa. Acabou com 4 anos de faculdade, agora jogou no lixo, né? Não, inclusive, eu já queria falar assim, eu ia falar que esse programa é um programa mais curto, né? Mas por conta do Júlio estar participando, esquece isso. 1871, a profissão, digamos assim, de goleiro, a função de goleiro surgiu com um diferencial, porque o grande medo dos caras que começaram a inventar o futebol era que ele fosse muito parecido com o rugby, né? E aí os caras falaram assim, já que a gente vai fazer uma coisa totalmente diferente do rugby, ninguém vai pegar com a mão, então você aí também não vai pegar com a mão. E aí é meio difícil, né? Você lá tem um alvo que é meio grande, né? E você não poder pular com a mão, né? O Eguita não surgiu em 1871. Então, tanto é que quando foi permitido usar as mãos, né? Os goleiros, aqui na pesquisa, eles falam que literalmente eles precisavam de um cara que fechasse o gol. Pra você ter uma noção, um goleiro, o Folk, era um inglês, ele tinha 1,90 e apenas 140 quilos. Ou seja, Guilherme, dava para você ser goleiro naquela época. Não dava por causa da minha altura, né? Pelo peso, você também já tá quase, né? Já daria, né? E só esqueceu de mencionar que o Rodrigo fez essa pesquisa em loco. Em 1871, ele já tinha ali em torno de 17 anos. Bom, vamos continuar isso aí, porque foi por conta dos goleiros que foi enverdado o pênalti, né? Até para dar uma pequena glória, afinal de contas a gente sabe que o goleiro, ele é aquela profissão, geralmente é o jogador que não deu certo, os caras falam, né? Então, por exemplo, era para escolher o time, o último a ser escolhido do time era o Guilherme. Aí, vai pro gol, né? Então geralmente acontecia isso. As luvas, isso aí já é mais recente pro Guilherme, né? Que eu tô falando da década de 30. E as luvas, elas têm algumas histórias aí. Umas histórias contam que os goleiros, por não participar tanto do jogo, correndo e tudo mais, eles usavam luvas de lã para aquecer a mão no frio europeu. Outros já falam que era um uniforme de gala de todo cavalheiro, tinha que usar luvas. E um dos goleiros aqui, que eu não vou saber usar o nome, é Karl Hirschen. Não, daí é o Julião que é o nosso especialista. Julião, por favor, Bom, ele não fez a pesquisa, né? E estava bêbado. Exato, eu não sei. Exatamente. E ele usava, porque era meio que um padrão ali masculino, usar luvas e boné e tudo mais, né? Bom, sabe-se que a luva ela começou a entrar no cenário também para proteger as mãos do goleiro. Até a época do Pelé não se usava a luva e depois foi começando esse mercado da luva para não machucar as mãos dos goleiros, né? Bom, goleiro todo mundo sabe, a profissão é ingrata, mas é a profissão talvez, tirando aí o juiz, é um dos mais xingados quando fazem besteiras, né? E também uma das mais glorificadas, principalmente nos pênaltis. Guilherme, a gente vai fazer uma pequena linha do tempo, não vamos falar todos os goleiros que o Santos teve, por uma razão lógica, né? Mas vamos para os períodos, e a gente vai falando os que nós não vimos, claro, os que nós só soubemos da importância, e depois a gente vai começar a comentar o que nós vimos e xingamos e choramos e sorrimos. Olha que frase bonita. Fala aí. Então eu vou falar aqui. A gente fez uma pesquisa aqui, bem rápida. O que eu vou falar são 15 goleiros com mais número de jogos pelo Santos. Podem ter goleiros importantes que a gente não vai jogar, que jogaram menos, mas aqui é uma breve, né? Então, para começar, tem o Atier Jorge Cury, para quem não sabe, depois ele se tornou presidente do Santos, na época do Pelé. Foi mais importante, acho que como presidente do que como jogador. O Rodrigo viu muito jogar, ele sabe dizer. O período que ele jogou, desculpa, ele fez 172 jogos.
de 27 a 34. O Rodrigo ali já estava na faixa dos 30, 40 anos. Em seguida tem o Ciro, grande Ciro Maciel, 185 jogos, de 34 a 40. Aí depois agora tem uns que a gente já ouviu mais falar, né? E esse aqui foi o primeiro, né? Esse foi o primeiro do ranking, né? Com mais jogos. Isso, eu ia citar isso, né? Você cortou. Tem o Manga, que tem 401 jogos pelo Santos, que ele jogou de 51 a 60. Ou seja, ele pegou aquele comecinho, né, da fase de ouro do Santos, né? Que 50 ganhou o Paulista e tal. Ele já estava nessa barca. Talvez ele deu azar que nasceu, né, período errado. Se ele fosse um pouquinho mais novo, pegava o auge do Santos. Em segundo, também pegou o começo e ficou um pouco no banco, foi titular e não tanto. O Laércio, que é de 57 a 69, ele tem 337 jogos no Santos, é o terceiro goleiro com mais jogos do Santos. Talvez ele, assim, isso eu estou falando analisando aqui, talvez ele teria sido mais importante se não fosse o Santos ter trazido, que é o próximo goleiro da nossa lista, que é o Gilmar dos Santos Neves, para quem não sabe, bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores, ganhou os 5 títulos brasileiros do Santos, o primeiro, foi goleiro da seleção campeã do mundo. Ele está em quarto, né, dos goleiros com mais jogos do Santos, com 331 jogos. Alguém quer falar alguma coisa? Pode continuar aí. Posso continuar? É que eu não estou acostumado a falar muito que nem o Julião, aí eu é verdade. O próximo da lista é o 10º goleiro que mais jogou pelo Santos, 65 a 73, que é o Cláudio. Ele também pegou essa fase, digamos, pós-Gilmar, mais ou menos assim. Depois tem o Serras, que eu acho que é assim que fala, se não me engano ele é argentino, alguém sabe me dizer? Putz, agora me fugiu se ele é argentino ou se ele é uruguaio. Uruguaio. Eu não lembro se é argentino ou uruguaio também. Deixa eu ver aqui que eu tenho pesquisa uma outra... enquanto... Tem aí, pode ir falando. Ah, tá. Ele tem argentino. Argentino. Eu sabia, eu só tava testando o Rodrigo. Ele tem 252 jogos pelo Santos, tá em 8º na lista. Aí depois tem o Marola. O Marola eu não sei se... Acho que o Vanderlei quebrou o recorde. Mas eu lembro que ele ficou muito tempo como goleiro do Santos, que ficou mais tempo, mais minutos sem tomar gol. Agora eu não lembro se o Vanderlei quebrou esse recorde ou se estava próximo, não lembro. Depois do Marola vem um que todo mundo, acho que talvez o mais citado goleiro do Santos, junto com o Gilmar, que é o Rodolfo Rodrigues. Ele tem 255 jogos pelo Santos. Ele ficou de 84 a 88. Depois veio o Sérgio Guedes. Ele mora ainda aqui em Santos, o Sérgio, foi técnico. Não sei se vocês lembram da Portuguesa Santista e tudo. Ele tem 242 jogos pelo Santos. O próximo é o Príncipe, né? Príncipe Edinho. Que ele ficou de 91 a 98, com algumas pausas, digamos assim. Depois veio o Zete, goleiro que o Rodrigo adorava. Gostava mesmo. Nossa, sério, Rodrigo? Depois a gente vai falar sobre isso. Eu tenho um motivo muito plausível para gostar do Zete. Tá bom, tô terminando, aí você fala. Tá. O Zete é o 13º goleiro com mais jogos no Santos, 188 jogos. Depois o Fábio Costa, que é o segundo goleiro, 345 jogos. Ele ficou de 2000 a 2003, saiu depois de 2006 a 2010. Fábio Costa, que o Rodrigo pode nos falar, né, Rodrigo? Também já comentar sobre isso. Desculpa, sou suspeito. Depois o 12º da lista é o Rafael, campeão da Libertadores com o Santos, da era Neymar e Gans, 194 jogos. Hoje ele está na Série B da Inglaterra, não sei se vocês viram, ele fez uma defesa lá, Rodolfo Rodrigues, foi bem comentado. E o último é o Vanderlei, que depois no final do podcast a gente vai conversar, que tem 258 jogos com a camisa do Santos, ainda está no Santos, né, até a gravação desse podcast, que é o 6º da lista. Boa. Agora só para dar uma relembrada aí, até só chegar no Vanderlei, o primeiro goleiro que mais jogou pelo Santos foi o Manga, seguido pelo Fábio Costa, Laércio, Gilmar, Marola e Vanderlei. Então, eu vou passar a palavra pro Julião aí, que tá estranho, que tá falando pouco, deve estar drogado já. Deve estar drogado. Será que tá overdose? Tá vivo, Julião? Não. Tá vivo, Oi, Julião? não, desculpa. Tá vendo? Tá vendo? Já tá drogado.
Tá drogado. Vocês falaram tantos. A intro do Rodrigo vendo? já foi enorme, mas Tá drogado, agora o tá Guilherme drogado. eu tava cochilando aqui, desculpa. Ô, Julião, eu não queria falar nada. A gente passa com isso todo podcast, né? A gente quis fazer uma vingança, entendeu? É verdade. Entendi. Mas eu vou passar a palavra pro Julião. Como goleiro, né? 6º lugar, Vanderlei. Veja só, não é pouca coisa não, cara. Não é pouca coisa, porque nós temos atrás dele o Rodolfo Rodrigues. O Vanderlei ele conseguiu ter mais jogos que o Rodolfo Rodrigues, o Vanderlei conseguiu ter mais jogos que o Edinho, o Vanderlei conseguiu ter mais jogos que o Rafael, campeão da Libertadores. Isso eu tô falando, por que eu tô citando esses caras? Por exemplo, o Edinho, indas e vindas de 91 a 98, é muito tempo, sabe? O Vanderlei tá aqui desde 2015, tá saindo fora agora, provavelmente, é o 6º maior goleiro. O que você acha disso, Julião? Bom, ele merecia um tratamento melhor até, né, pelo Santos. Eu acho que é claro que foi mais uma questão dele, mais com o Sampaoli, né, que a gente já comentou bastante, né, nos podcasts do ano passado, né, que ele queria aquele goleiro que soubesse sair jogando com os pés, o que não é o caso do Vanderlei, né, e ele foi, né, pelo menos ainda né, um dos grandes goleiros que eu já vi com a camisa do Santos. Não é à toa que ele fez essa quantidade de partidas, é o 6º goleiro, né, que mais vestiu na camisa do Santos, e vai ser bem triste se ele sair assim dessa forma, né, assim, ter ficado nesse tempo na reserva, para mim, injustamente. Eu não vi o Everson muito melhor do que ele, né, na parte técnica, né, de baixo da trave, ele como goleiro, né, claro, jogando com os pés, o Everson é bem superior, e ele merecia ser titular, né, ao longo do ano passado, e eu tenho ainda até uma expectativa que ele pudesse ficar para esse ano e aí sim retomar nessa posição de titular, né? Ao meu ver, ele era um goleiro para até encerrar a carreira no Santos, porque pelo que tudo que ele já jogou, teve até uma fase que ele foi injustiçado, né, por não ter ido para a seleção brasileira. Tipo, era incrível, qualquer torcedor de qualquer outra equipe, corintianos, palmeirenses, são paulinos, todos falavam que ele tinha que ir para a seleção, e ele não foi, né, e aí depois disso não sei até se ele acabou desanimando um pouco, e aí até teve uma leve queda, assim, de desempenho, mas, ao meu ver, ele teria que continuar no Santos, né, e encerrar até, quem sabe, a carreira aqui. O Guilherme não falou também de um goleiro, eu acho que o goleiro que... o maior goleiro do mundo que jogou pelo Santos também, o Guilherme esqueceu de falar, que é o Edson Arantes do Nascimento. Foi goleiro do Santos também, tá? O Pelé catou no gol. Segundo 100%. Ele, pegava muito, né? 100%, não tomou nenhum gol pelo Santos. Então é assim, é mito, né? Eu não gosto dessa palavra mito, desculpem. Mas é rei. É rei, isso, é rei. Mas vamos por enquanto que nós não vimos jogar, mas ouvimos algumas coisas, né? O Atier, o Guilherme já comentou da importância dele depois como presidente, né? O Manga, que eu acho que teve foi do ranking, é o primeiro goleiro que mais fez partidas, mas realmente, na minha visão, o primeiro goleiro assim que eu não vi jogar, que eu mais ouvi falar, foi realmente o Gilmar dos Santos Neves, né? Não sei, talvez pela história de como goleiro, que ele não foi goleiro só do Santos, né? Ele tem a manchinha na carreira dele aí, jogando naquele clube lá de Itaquera, mas ele só foi bimundial, bi da Libertadores, campeão brasileiro 62, 63, 64, 65, 68, campeão do torneio Rio-São Paulo, que na época era um torneio louvável, 64, 63, 64, 66, campeão paulista de 62, 64, 65, 67, 68 e campeão da Recopa Mundial de 68. Só isso que ele teve, né? E uma coisa que me lembra de ver os vídeos é a famosa camisa toda preta, né? Com um logo no centro e o Aranha Negra, digamos assim. Sim, e fora tem ainda o título da seleção, né? Que a gente não comentou, né? Mas ele foi bicampeão do mundo com a seleção, 58 e 62 ainda. E fora os times do outro título com times menores que eu não vou citar aqui. E o outro goleiro que também não vi jogar, mas eu acho que quem é amante do futebol e não viu
essa defesa ou essa sequência não sabe nada de futebol, né? Que é o Rodolfo Rodrigues, que para muitos fez a maior defesa do futebol, a maior sequência de defesas, né, do futebol mundial aqui na Vila Belmiro. O dele, assim, eu acho que as defesas mais assim famosas do mundo é a dele, dessa e a do goleiro russo, que me fugiu o nome agora, que fez aquela defesa da cabeçada do Pelé, né? Isso, acho que é as que, quando falam defesa, as que mais mostram, assim. Né? E do Eguita, né? Do Eguita, que é louco, né? É pelas drogas, né? É pelas drogas, exatamente. É mais do Julião, né? Julião. Eguita do Julião. Que absurdo, né? O Julião é nosso Eguita no podcast, né? Louco. Que absurdo. É isso aí. Não releve o que eles estão falando, eles não sabem o que falam. Ô, Rodrigo. Diga. Só pra falar uma curiosidade, não sei se é verdade, você tá a fonte, o Milton Neves, eu vendo o programa dele, mas eu acho que é verdade que confirmaram no programa. O Gilmar, pra quem não sabe a história, na época que ele jogava, ser jogador de futebol era uma coisa ruim, né? Era uma coisa que ninguém queria e tal. E ele, se eu não me engano, ele casou e tal. O pai da mulher dele era dono de uma fábrica, uma indústria, uma pessoa de dinheiro. E ele parou de falar com o Gilmar, assim. Era uma coisa feia, falou, não falo mais, que ele é um vagabundo, coisas do tipo, assim. Caso de família agora. Né? Caso de família, que é fofoca também, né? Ok. Aí o que acontece? Quando o sogro dele faleceu, aí foram abrir lá o cofre lá que ele tinha na própria fábrica, e lá tava todos os jornais, assim, com as proezas do Gilmar, que da hora. as defesas. Então fica aí um momento bonito do podcast. Agradeça, né? Todo mundo, como posso dizer? Aproveite em vida, que depois de morto já era. Que bonito. É quente. Emocionante, chorei. Teve outro que Chorou. também é até da nossa época, mas de fato, sei lá, não me relevou tanto assim, que foi o Sérgio Guedes. Ele mais vai me relevar como técnico da Portuguesa Santista do que qualquer outra coisa. O que vocês falam sobre ele? Eu não tenho muito o que falar também, não. Sobre goleiro do Santos, eu não ouvi jogar, né? Diferente do Rodrigo, né? Que pôde ver, né? Em loco, Então, né? Ele atuando, né? Então, conhece muito bem como ele atuava, e eu realmente tenho mais conhecimento dele como técnico mesmo, porque ele passou fora Portuguesa Santista, ele passou, acho que se não me engano, pela Ponte Preta também, e alguns clubes, né? De menor expressão também. Então, eu era bem pequeno quando ele jogou, eu só lembro que ele tinha um cabelão, assim, que eu acho que tem até hoje. Sim, mantém até hoje. A Caju, inclusive. Então o Rodrigo já tá começando a fazer o cabelo. Eu só lembro disso, cara. Ele tinha um cabelão, era na época como posso dizer, bem triste do Santos, né? Todo mundo sabe. Sim. Já temos um podcast falando de derrotas e coisa. É verdade. Então mas pelo que eu me lembro, ele chegou até, não sei se foi convocado ou cotado à seleção brasileira. Até vou pesquisar aqui para não ficar feio pro nosso podcast. Mas ele era um goleiro bom, cara. Acho que não é à toa que ele jogou mais de 200 partidas, né? Realmente foi um goleiro bom. Eu era bem pequeno na época que ele atuou, né, no Santos, né, que foi de 89, depois 93 e 96. As minhas primeiras lembranças, né, como torcedor do Santos foi ali, né, em 94, mas mais em 95, né? E aí em 95 era o Edinho, né, que era o goleiro titular. Aí está ele. Sim, que eu lembro que quando começou, eu lembro dos comentários, né? O Edinho que só tá lá porque é filho do Pelé, só conseguiu a vaga porque é filho do Pelé. E tem sentido, né? Faz sentido. Mas o Edinho faz umas defesas também que, se tu pegar no DVD ali, você fala, porra, mano. Porra, o maluco pega bem, né? O que vocês acham? O que pegava dedinho que ele era baixinho, né, pra goleiro, isso que eu me lembro, mas ele tinha um puta reflexo, assim, pelo que eu me lembro. Também que eu era criança e tal, mas eu lembro dele fazer umas boas defesas, assim. Só que ele era baixo, se não me engano. Se não me engano, ele não tinha nem 1,80, assim, acho que o negócio assim. Mas pelo menos o marketing funcionava. Porque o que tinha de propaganda do Pelé e do Edinho não estava escrito, né? Sim. Valia mais realmente pela essa questão de marketing mesmo. Ele era aquele goleiro meio, vamos dizer assim, como vocês falaram, ele poderia fazer grande defesa, talvez em algum jogo, em algum lance, mas em algum outro, talvez, bolas pegáveis, vamos dizer assim, ele deixava passar, né? Então não era
tecnicamente um dos melhores goleiros que já passou pela história do Santos. Eu acho que acabou realmente tendo uma grande sequência, né, por ser o filho do Pelé. E depois, é claro, ele fez outros trabalhos do Santos, ele teve também uma série de problemas, né, pessoais, que eu acho que talvez não é o foco, né, comentar muito sobre isso, né, mas ele teve toda essa coisa realmente de ser mais o goleiro que é o filho do Pelé, né, do que realmente por méritos técnicos, assim, ser realmente um excelente goleiro, né. Mas temos que falar que o mérito dele é ser campeão brasileiro de 1995, isso que eu né? ia falar, exatamente isso que eu ia falar, né? Por todos os maus, ele era para ser ele foi campeão brasileiro em 95, né? Pra nós, um abraço, Márcio Rezende Freitas, né? Grande fã do inferno, de onde você estiver. Um abraço. Bom, vem o Zete da lista aqui, depois eu vou puxar mais alguns que depois, ali na mesma época do Zete, e chegou o momento de eu falar por que eu gosto do Zete. Cara. Porque o Zete era o único goleiro que jogava de calça. E isso eu acho louvável. Jogar de calça é louvável. Jogar de calça é estilo. Jogar de calça não arranha joelho. Isso sabe o outro que jogava de calça, depois então você elogia? O Felipe, aquele mesmo, mão de alface, jogava de calça. Vamos focar no tempo. Nós estamos falando do Zete. Tá, momento, tá? O Enal também não jogava de calça? Vamos falar o Enal jogava de calça. O Tapia jogava de calça. Eu tô falando do momento que eu estou louvando o momento entre 97 e 99. Vocês me respeitem, por favor. Tá bom, deixa eu só falar então já do Zete aí. Isso. O Zete, eu lembro quando o Santos trouxe, o Zete, veio de ser campeão do mundo pelo São Paulo, tinha jogado Palmeiras, seleção, só que aí foi a primeira decepção, né? Eu acho que esse par de jogador contratar, né? Não, foi campeão ainda, mas não consigo ser campeão ainda, né? Rodrigo, eu lembro de criança, a gente tira sarro, que o Zete fazia assim, era toda falta. Ele ia lá pro cantinho da trave, acertava a barreira pra um lado, pro outro. Aí o cara chutava a bola no gol e não pulava, só tomava gol. Ele tava meio velho, né, também. Acho que ele já não tava muito afim, né? A resposta, acho que é justamente ele não tava muito afim, de fato. De fato. Agora, quer ver o Santos ele nunca teve um histórico de base de goleiro bom, né? Eu lembro que a gente comparava não, acho que tirando os 4 últimos anos aí, quem sempre eu elogiava a base era do Palmeiras, né? O Palmeiras sempre foi embaçado de base de goleiro. São Paulo nem precisa falar porque não deu, né, para fazer a base, porque o Rogério Ceni não permitiu que ninguém tomasse o trono dele. E eu lembro que o Santos era sempre umas contratações de goleiros, eu tô falando da nossa época já, ali dos anos 90, era sempre umas contratações de goleiro que a gente ficava assim, por quê? Vou falar um agora, Carlos Germano. Não, mas então, quando contratou, ele tinha acabado de ser brasileiro pelo Vasco. É que aqui não deu certo, né? Mas o Carlos Germano foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa do Zete. Vinha a bola dele, ele nem ia na bola. Ele fala, deixa pra lá. Eu acho que realmente o Zete... brasileiro. É a mesma coisa que você fica assim, vou contratar o Diego Alves do Flamengo. Pô, tinha acabado de ser campeão brasileiro. Ele tava bem, só que, sei lá o que aconteceu no Santos, que deu aquela zica e não deu nada certo. A gente passou do auge dele, quando o auge dele talvez foi aquela época lá realmente do Vasco, ser campeão e tudo mais. Porém, quando ele veio pro Santos já era um declínio da carreira, o estilo Alzete também, assim, até um pouco pela idade, assim, e realmente não conseguiu desempenhar bons jogos, né, aquela coisa memorável, assim, né, de ser aquele goleiro super confiável, né, então... Tanto o Zete quanto o Germano eu realmente coloco nesse mesmo pacote, assim, de jogadores que tiveram história grande em outros clubes, foram até para a seleção, né? O Zete estava lá na 94, na Copa, mas no Santos já era meio decadente, né? Pelo menos essa é a minha visão. Depois do Carlos Germano, eu vou citar um, aí se vocês tiverem um antes, vocês me corrijam aí, mas depois do Carlos Germano, na época de 2000, eu já lembro do Fábio Costa. Então, ele foi o que o Santos contratou o Carlos Germano como, digamos, não como ídolo, mas como cara de nome. O Fábio Costa veio mais ou menos, assim, o cara joga bem, bom. E eu me lembro do Carlos Germano começar a falhar e todo mundo já pediu o Fábio Costa bem antes do técnico querer colocar. Aí foi
que aconteceu, que estourou aí. E aí eu acho que a gente já pode começar na nossa resenha aí. Em primeiro lugar, o Fábio Costa comentou no nosso Instagram, então ele ouve com certeza, né? Com certeza tá ouvindo aí. Então, um forte abraço, Fábio Costa. Mas o Fábio Costa, pô, eu nem esperava. A gente mandou lá um Feliz Ano Novo pra ele e pra família, eu nem esperava. E ele mandou uma mensagem, tipo, personalizada pra gente. Foi irado, assim. E o Fábio Costa, eu lembro que antigamente ainda bem que eu ia falar ainda bem que minha mãe morreu, mas não, mentira, não é isso que eu quis dizer. Não é isso que eu quis dizer. Mas como minha mãe morreu, ela não vai reclamar de ouvir isso. Mas eu lembro que eu matava a aula para ir ver os treinos do Santos, né? Que bons tempos que eram liberados para todo mundo, era só colar que você entrava, né? E eu lembro de eu ficar ficcionado assim pelos treinos de goleiro. Porque, pra quem não sabe, o goleiro treina diferenciado, né? O treino do goleiro é bizarro, assim. O bagulho é intenso o tempo inteiro. E eu lembro de eu estar vendo os treinos do Fábio Costa, e aí eu lembro, eu falei, caralho, mano, os malucos tá demais e tal. E também lembro de uma situação, acho que era final de 2001, começo de 2002, eu não vou lembrar agora, que era o Leão, que era o técnico, e foi um treino na Vila. E eu lembro de estar atrás do gol e o cara, tipo, tirar um sarro do Fábio Costa. Eu acho que o cara não sabia quem era o Fábio Costa, tá ligado? E o cara começou a tirar sarro do Fábio Costa. Na minha mente, eu vi a cena do Romário, quando o Romário invadiu o arquibancada no cara. O Fábio Costa parou o treino e encarou o maluco. Falei, ei, meu irmão, vai continuar falando? Que porra é essa? Tipo, tu imagina, a vila vazia e o cara gritando. O Fábio Costa tem uma cara meio de mal, né? Parece um pitbull que virou gente. O cara não precisou nem ser convidado a sair do treino, porque o Fábio Costa falou assim, espera aí. Aí o cara foi embora. O Rodrigo só esqueceu de mencionar que esse cara é o Rodrigo, né? Não era porque eu não gosto de violência, tá? Ele só omitiu essa parte, devia ser o Rodrigo, né? Não, eu era apenas uma criança nesse momento. E Fábio Costa, se estiver ouvindo, tiver uma camisa daquela do Pitbull, eu me lembro que eu queria muito na época. Porra, eu não achava aquela camiseta, acho que nem sei se eu chegou a vender aquela camiseta. Mas é que o Fábio Costa tinha uma camisa com Pitbull desenhado, que era a camisa mais foda que tinha do Santos até hoje, esse pá. Eu queria muito essa camiseta. É a camisa de 2003, né? Da Libertadores. Sim, que era um Pitbull. E falar Libertadores, acho que vamos falar mais do Fábio Costa. O auge dele foi em 2002, a final, né? Que é impossível, né? Qualquer santista não lembrar das defesas. Eu quero ver tu lembrar o nome do goleiro que tava substituindo ele. Porque o Fábio Costa entrou pras finais. Sei, o Júlio Sérgio. Muito bem. Todo mundo lembra essa, né? E eu lembro que na época ainda ficou aquela, que o Júlio Sérgio jogou praticamente o primeiro turno inteiro. O Fábio Costa lesionado e ele voltou de lesão, né? Aí todo mundo falou, putz, o cara roeu o osso, será que vai ficar ele? Aí foda-se ele, foi o Fábio Costa. Ainda bem, né? Exatamente. Na real, o Fábio Costa já entrou nas oitavas, não foi? Ou nas quartas? Nas oitavas. Nas quartas. Nas quartas, né? Não tinha oitava. E assim, até o momento, assim, o Santos não tava sendo muito exigido, tipo, lógico, normal, assim. Mas eu acho que a grande lembrança do Fábio Costa em 2002 foi aquela final que, se não fosse por ele, a gente não tinha ganho aquela final não, cara. Porque muitos falam, foi em cima dele, meu irmão. Não. A velocidade que foi as bolas lá e a posição que tava, velho, meu irmão... Eu lembro de uma falta, se não me engano, foi o Renato lá do Corinthians, se não me engano, ele, né, tinha um chute bem forte, ele, né, de canhota, e no meio do caminho, se não me engano, foi o Paulo Almeida, acho que desviou, tentou desviar com a cabeça, e aí, era coisa de 2 metros, 3 metros. Teve a de cabeça do Guilherme. Isso, que foi, acho que um minuto de jogo. Que não foi o primeiro minuto de jogo. O Diego machuca e o Guilherme faz aquilo lá que... E no escanteio dessa falta que eu falei, no escanteio também, né? Teve a cabeçada do zagueiro, se eu não me engano, o Anderson. Foi o Fábio Luciano. O Fábio Luciano, E aí ele catou. Então... E também, desculpa. Não, peraí. Caralho, acabaram de falar o nome do cara, do atacante. Guilherme. O Guilherme, eu lembro que ele era matador, velho.
Ele nome de matador ele tem, né? Não, eu tô falando sério agora. Eu tô falando sério. Sim, sério. Ele era um atacante chato. Ele jogava pra caralho no Atlético Mineiro, né? O atacante jogou pra ele, cabeça era gol, velho. Não tinha outra. E o ataque dos caras era só o Guilherme e o David. Que tava jogando. E o Gil da também. Bola também. Que é a lei do Gil, certamente. O Gil, né? Aquela partida, né, de 2002 do Fábio Costa, pra mim, particularmente, foi a melhor de um goleiro que eu vi com a camisa do Santos, assim, de jogo, pela importância do jogo, né? O Vanderlei, por exemplo, teve também jogos incríveis, assim, mas pela importância do jogo e as defesas que ele fez naquela partida, para mim foi a maior partida que eu vi um goleiro fazendo com a camisa do Santos. Vou discordar, mas eu não vou entrar no mérito agora, porque é para outro goleiro. Acho que eu já sei. Tem outro goleiro. E tem uma outra, essa foi a final do Brasileiro. E teve a contra o Nacional, né, do Uruguai, na Vila. A Libertadores, sim. Todos choraram. Todos choraram, abraçados. e o Fábio Costa, que depois daquele jogo ele não poderia ter saído do Santos, tá, Fábio Costa? Você tá escutando isso, você não devia ter saído do Santos, tá? E qualquer coisa, meu nome é Rodrigo. Se quiser te dar satisfação, Rodrigo, de fato, interessa, não tem problema comigo com isso não, viu? Não, mas de fato, eu acho que depois daquela Libertadores, o Fábio Costa, ele não poderia ter saído do Santos, nem do jeito que foi, pro time que foi. Eu sei que, para jogador de futebol, a gente sabe disso, não é mais nenhuma novidade de é o empresário falando isso, é o dinheiro falando aquilo, é o clube que não paga falando isso. Eu sei disso. Eu sei também que é muito difícil ter um amor à camisa, como tinha lá atrás. O pessoal pensa em muitas outras coisas, mas de fato, acho que o Fábio Costa era um goleiro ali para se aposentar no Santos, assim, com dignidade. Dignidade que eu falo jogar desde 2000 até o ano que ele se aposentou, foi 2008. Tipo nível 2009. Marcos no Palmeiras, o Jair Ceni, né, do São Paulo, nesse nível de ficar 10 anos, 12 anos. Eu não sei. Porque depois ele volta, né? Depois ele volta pro Santos, né? Eu não sei se... Ele é campeão paulista, mas não é com tanto glamour como nessa época. Eu não sei se foi que nem pra vocês, mas pra mim a minha primeira decepção assim, de jogador sair do Santos com o rival foi com ele, assim. Que de resto já tinha tido outros, mas esse é o que doeu, assim, aquele, esse cara devia ter ficado, ele era agente dentro do campo, assim, tipo, era um cara que representava. Não tô dizendo que ele não representou depois e tal, mas esse foi o que mais doeu, assim. E aí, depois, tirando o Fábio Costa, eu lembro do Mauro, né? Campeão aí 2004. Mas assim, o Santos teve uma época que o goleiro não era tanto destaque, né? Eu não sei se isso é positivo ou negativo, o goleiro se destaca ou não. Mas, lógico, teve um lado positivo, um lado negativo, que a gente vai chegar lá. Mas, por exemplo, em 2004, pouco se falava em goleiro, até porque a zaga também não deixava tanto a bola chegar. E o ataque era destruidor. Era destruidor, com certeza. Porque acho que foi um dos únicos títulos, assim, né, pelo menos mais recentes do Santos, que realmente foi campeão sem ter, né, realmente um goleiro decente, assim, porque o nível do Mauro, o Tapia, que jogou algumas partidas também, eles eram fracos, o Mauro... assim. O Mauro até era mais razoável, assim, mas... O Mauro eu não achava ele fraco, eu achava ele médio, assim. Bola, defensava, ele pegava aquelas bolas difíceis que às vezes o Fábio Costa catava, o Rafael, outros goleiros que a gente citou, ele não pegava, né? Ele era regular, assim, né? Mas era um goleiro ok, né? Porque... Era um ok. Veio o grande ídolo, eu preciso falar desse grande ídolo do Guilherme no gol, Saulo. Na época eu gostava mesmo. Ele era um grande ídolo do Guilherme, eu nunca gostei. Desculpa, gente, eu gostava e... E assim, e aí ficou marcado, né? Ficou marcado aí. Infelizmente. Ficou marcado. Não deu mais pra defender, né? Nessa época. E sumiu depois, né? É verdade. Não, que até então, deixa eu defender. O Rodrigo gostava do Zé por causa da calça, né? Eu posso ter minhas opiniões ruins. Quando ele começou no Santos, o Saulo, era um moleque novo. E, ele ia pra cima, assim. Ele debatia, discutia, não afinava. Até o jogo que voltou, aquele jogo, aquela roubalheira que teve, que voltou o jogo que o Santos tinha ganho, de 4-2 do Giovani. O que teve aqui na Vila, ele peitou as pessoas e tal. Só que jogava de calça, tá, Rodrigo? Esqueci de citar esse detalhe.
Só que não Eu dá muito ignorei certo, da minha né? mente. Ignorei da minha mente esse fator Porque, aí. assim, ele até tinha uns reflexos e tal, mas aí faltava posicionamento, cabeça, entre outras coisas. É isso, né? Quem nunca teve escolhas ruins na vida, né? 2004, que foi o Enal? Não, primeiro foi o Teve Tapia, teve o Primeiro foi o Doni. Tapia, né? Teve o Doni foi Doni também em 2004. 2004, né? Nossa, teve o Doni, é É. verdade. Por que ele lembrou Puta disso? merda. Que maldade. Disso. Ele Verdade, jogou mais de 100 partidas pelo Santos ainda, esse cara Eu aqui. me Como lembro. pode? foi a troca, não foi uma troca do Fábio Costa pelo Foi Doni? mais ou menos isso, que o Fábio Costa foi pra lá, os outros É, tinham ido pra Roma, o negócio assim não tinha dado certo. Não, Aí assim, voltou pro Santos. quem tá escutando esse podcast, né, dessa época, vocês não sabem o poder que o empresário tem no meio do futebol. Se vocês querem saber o poder que o empresário tem, pode pesquisar Doni. Porque esse cara foi pra desculpa, seleção ele teve brasileira. 12 Verdade. partidas pelo Santos ele teve. Eu vi errado aqui, eu confundi os números. Ele teve 12 partidas pelo Santos. Não, E sem dó. ele passou pela Roma, foi titular na Roma, Sim, na jogou mais de 200 partidas pela Roma e jogou pelo Liverpool também, 4 partidas. Ó, mas te falar, naquela época a Roma não era muito padrão, o Júlio Sérgio foi pra Roma. Foi, verdade. Os outros que foram, não era uma coisa, ó, foi pra Roma. Mas o Doni né? foi pra seleção, brother. Foi. Ele Foi, começou foi. quando o Corinthians ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto, era o goleiro deles. Aí o Corinthians levou uns 3 pra lá. Aí acabou que pegou Isso. aquele time que o Santos ganhou a final do Brasileiro, que tinha ganho a Copa do Brasil, e foi, né? Foi no embalo. Muita Meu Deus, mídia, caralho, foi. agora o Julião lembrou do Doni. Vou ter que dormir com essa. Eu tinha esquecido isso também. Também. É. Eu ia falar do Enal, que o Enal foi um grande astro. Teve o Tapia antes, antes que foi o Tapia. todos foram tapeados, né? Cara, eu lembro do Tapia, eu lembro que eu xingava tanto ele, cara. Que eu xingava tanto com aquela mão de alfá, aquela mão de jacaré. Que ele braço não. curto, né? O braço curtinho. Caralho, Parecia- como que eu xingo? Mas ele foi campeão brasileiro, não foi? Foi. Ele era a Ele reserva foi, do mal. ele era reserva, né? Ele começou titular, eu acho. Ele chegou, foi titular, mas não deu. Não, Isso. pera. Não foi Foi 2005? isso mesmo. Não, foi isso mesmo. Ele começou Foi. titular e o Mauro pegou. O Tapia é campeão brasileiro de 2004. Deixa eu confirmar. É isso mesmo, verdade. É. E Porque 2000 ele. É isso mesmo, ele veio, acho que do Cobreloa. Não é que time que porque ele. 2004 Isso, foi Cobreloa. a ascensão. Ele veio do Cobreloa. 2004 É foi isso a ascensão do Enal no Once Caldas, na Em Libertadores. E aí Não, 2005. Ele veio em 2006, o Enal. 2005 foi campeão com o Once Caldas. Isso. 2004 o Santos foi campeão brasileiro, Libertadores a gente penou pro Once Caldas e 2006 ele veio. Cara, alguém, sem maldade, sem clubismo agora, alguém sabia que ia dar certo? Então, Alguém sabe tinha o que aconteceu? esperança? Alguém tinha esperança? Ó, vamos lá. O Tapia. O Tapia é o primeiro jogo. Tu lembra o primeiro jogo dele com a camisa do Santos, Rodrigo? Estourou. Ele foi contra o Corinthians, o Santos acho que ganhou de 3-2, se não me engano, e ele chegou a catar um pênalti, só que no rebote o cara fez. Então deu aquela enganada, né? Falou, pô, esse cara catou pênalti e tal. É, isso aí, só enganou nos primeiros jogos. É que o problema é que ele já veio velho, né? Meio que velho, com 34 anos que ele. Era um negócio assim. Não, isso pra mesmo, goleiro, cara. assim, claro, não é tão velho, mas. Não, na época era, né? Na época era, que era na época outro estilo de treino, né? E o Enal só veio porque, contra o São Paulo na Libertadores, além de eliminar o Santos, ele fez aquela zoeirinha, provocou, não sei se você lembra, a bola no chão, depois ficou brincando com a bola na cabeça dele e tal. Aí a gente acho que se empolgou, o diretor, né? A gente se empolgou? A gente, assim, diretores, presidente, esse cara é o cara. Eu vou falar uma coisa que eu falava nos primeiros podcasts. Eu gostaria de estar na mesa de reunião naquele momento do empresário falou assim, ó, tem esse goleiro aqui, ó, campeão da Libertadores. Vamos ver o DVD. Eu queria saber qual que foi ou qual foram, né, os argumentos. Falou assim, esse é a cara do Santos. O cara é campeão da Libertadores. Porque que essas coisas enganam muito, né? Quando o cara é campeão, né, para um time, aí ele sempre ganha, né, um plus a mais ali na hora da negociação. Você fala, esse cara estava no elenco campeão, né, era titular e tudo mais. Mas a gente mesmo, pelo próprio Santos, tem vários exemplos de jogadores bem questionáveis ou ruins, né, que foram campeões também e só deram meio que a sorte ali de cair no elenco, né, que
que era bom ou não encaixou no time ali, né, e deu certo de ser campeão. E acaba acontecendo muito disso, né, o Santos, que nem até recentemente, né, com outros jogadores que foram contratados, né, de outras posições sem ser goleiro, né, que acabou sendo contratado por estar no elenco do time que foi campeão, né. Bom, beleza, vamos esquecer esses caras aí. Vamos coisa boa, né? Pelo amor de Deus. Vamos pra coisa boa. Fala uma coisa boa aí, Guilherme, por favor. Vamos depois dessa enxurrada de belos goleiros que falamos. Veio o Rafael, porra. Aí sim. O Rafael que tem aquele vídeo que vale mais do que qualquer coisa, ele falando com a torcida, falando que ia se classificar, fechando o gol contra a América do México, que eu acho que é o que o Rodrigo vai falar, uma das melhores atuações de goleiro. Sim. Esse sim, porra. Esse sim é um bom goleiro, pode voltar já. E o Quando você falou goleiro Rafael, que assim fez como... vídeo. Quando você falou que era goleiro falando no vídeo, eu pensei que era o Felipe. Ah, porra, caralho. O cachorro lá da ação lá. Puta, Porra. olha as coisas que o Julião tá lembrando. Caralho, jurou que ia acabar com a gente, Olha o cara. que o Julião tá lembrando. Realmente teve o goleiro Felipe do Sul. Ele foi campeão de alguma porra, De foi, né? alface, né? O Foi Rodrigo, campeão em Paulista de 2010 como titular, né? É E aí depois verdade. entrou. Que depois entrou o Rodrigo, Rafael. eu não sei o que o Julião tá tomando, que ele tá com uma bad vibe, assim, deu uma coisa meio... A gente falando de ruim, coisa boa e veio com o É, Felipe. ele só derruba a gente, cara. No site eu achei que era o momento ideal, né? Ele falou vídeo, o goleiro falando com o torcedor. Eu pensei, deve ter sido o Felipe, né? Mão de alface, mas tudo bem. A década de 2010, que na verdade a galera tá falando errado, gente, a década não começou em 2010 não, tá? Começou em 2011, tá? Assim sei, como a mas década... larga de ser chato. Não é chato, não é negócio, chato, é história. também. Não é, peraí. Não é Anos chato, é 10. história, Tá tá? bom. Não é chato, é história, ok? Tá bom. Obrigado. Nossa, que chato. Obrigado. Não é chato, é história. Você não conta um século como, Sim, começou... quando vira, todo mundo Tá? sabe. Pode te falar que você muda. Não, então não tem Você modo vai de falar escrever. história é história, tá bom? Depende, tem pessoas que mudam a história. Ditadura, essas coisas. Bom, não, se você pega os teus ídolos, o Olavo de Carvalho, você pega teus ídolos e vai para outro podcast, tá? Não põe a palavra na minha boca. Meu ídolo era o Saulo. Não vai pôr coisa pior do que o Saulo pra mim, não, tá? Tá. Respeito. Eu até esqueci o nome desse desgraçado aí que eu... Felipe. O Felipe, ele postou um vídeo falando que ganha mais. O que é que ele falou? Fala aí, ô Julião, que eu não lembro essa merda aí. E o que o cara ganhava não pagava a ração do cachorro, O cachorro era uma coisa dele, assim. né? Olha isso. as que o cara ganha não paga a ração do cachorro, era isso que ele... Olha as coisas que o nível, né? Bom, enfim, ele era titular absoluto. Na Copa do Brasil, o Rafael entra como titular e acaba conquistando o título. E na virada da década, tá? Bem claro, 2011, Rafael na Libertadores, aí sim que eu discordei lá do Júlio lá atrás. Na minha opinião, é a maior partida que eu vi de um goleiro. E digo mais, assim, a maior partida que eu vi de um goleiro pelo desespero que eu tava naquele momento. Porque era Santos e América do México. E, mano, era só trauletada em cima do Rafael, cara. Eu acho que era na altitude, não era? Parece que a bola ia muito forte, todo chute, assim. Mano, era só trauletada. E o Rafael, tipo assim, pegou demais. Foi 0-0 o jogo. E a gente classificou por conta do Rafael. E antes disso, né, a fase de grupos, o Santos não estava muito bem. Teve o vídeo clássico do Rafael olhando pro cara e falando: olha no meu olho, a gente vai classificar. Isso, aí sim, eu vou concordar com o Guilherme. Veja bem, olha só, que tem um pouco de Saulo nisso. Olha o paralelo que eu tô fazendo, hein? Que horrível. Mas eu acho que é isso que falta para um cara que vem da base, sabe? Essa raiz. Puxar a responsabilidade pra cima e falar: mano, a gente vai, velho. Nosso time é bom pra caralho. Acredita em nós. De fato, a gente ficou muito triste de não classificar na Libertadores que a gente foi campeão, né? E o Rafael, eu acho que o que ele pegou nesse jogo foi algo assim sobrenatural, cara. Eu vou concordar com você e discordar ao mesmo tempo. Vou concordar com os dois. Acho que o Rafael, no jogo, foi o melhor jogo de um goleiro na camisa do Santos.
Só que o do Fábio Costa, que o Julião citou, é pela importância, assim, do 18 anos na FIFA, Sim, essas não, coisas. total. Aí dá, total. mas no jogo, assim, se fosse jogos aleatórios, sem saber o histórico em volta, do Rafael foi foda, foi demais. Não, Né? total. Bom, o Fábio Costa retorna, né? Verdade. Retorna? Não. Retorna, sim. Não, foi antes. Que retorno? Foi Ele antes, eu retornou tô contra o São Caetano lá. tô viajando. Depois quem vem o Porra, Aranha. Isso. Esquece, cara, tô ficando vou lá louco. pro Vem o Vanderlei Aranha. já. Não, vamos falar do Aranha. O Aranha foi importante, cara. Ué, mas não foi nada demais. Né? O Aranha foi importante, mas eu acho que o Aranha, acho que foi um dos primeiros goleiros a pegar a praga de Santista, né? Porque ele tava super bem, pegando pra caralho, e decidiu que ia sair por questões contratuais e sem dinheiro. E Mentira. cadê o Aranha hoje? Tá enorme, tá Cadê? mais pesado que eu. Bom, vem aí Vanderlei, né? Sim. E eu acho que. Acho não, vou falar por mim, não conhecia, né? Nunca vi no cenário nacional como um grande goleiro, né? Ele Pensei tinha. comigo. Não, eu sei que ele tinha lá no Curitiba e tal, mas pra mim era só mais um nome, beleza, vamos ver o que vai dar. Por quê? Porque tirando o Rafael, nós nunca tivemos uma cena assim de goleiro de falar, caralho, esse vai vir, esse moleque é foda, que não sei o quê. Porra, era tempo, tipo, era mais do mesmo, assim, bom, você não toma gol, beleza. Pelo menos, eu sempre vi o Santos como assim, tá, beleza. Se tomar 4, ok. Fazendo 5, tá de boa. E o Vanderlei, assim, me surpreendeu de uma forma que nenhum outro goleiro fez, mas aí eu vou dialogar com vocês mais tarde. Fala aí sobre o Vanderlei, ô Guilherme. O Vanderlei, como eu ia falar, ele tinha vindo da final da Copa do Brasil com o Curitiba, mas já era um goleiro assim, não era um garoto, né? Já tinha um pouco mais de idade. E ele veio, realmente, que nem tu falou, veio que nem um Aranha da vida veio pro Santos, veio que nem esses goleiros que vem mais veterano, que tu fala, pô, ele é um bom goleiro e só, tá bom, né? E aí surpreendeu todo mundo, né? Que infelizmente foi daquela geração do quase, né? Quase campeão da Copa do Brasil, quase campeão paulista, né? Ficou nessa. Se ele conseguisse uns títulozinhos a mais ali, né? Aí talvez já estaria já em outro patamar do eu acho goleiro. que o Vanderlei ele conquistou a torcida por conta da nossa queda, né? Queda que eu digo de rendimento, porque queda aqui esse papo não chega. É verdade. Mas a nossa queda de rendimento é aquela coisa que eu falei. Eu não sei se quando o goleiro aparece é bom ou ruim, né? E nesse caso do Santos, o Vanderlei apareceu demais e a gente pode até afirmar, eu pelo menos afirmo, que o Vanderlei ganhou muitos jogos pelo Santos, né? Porque se não fosse ele, em alguns jogos o Santos tinha tomado uma virada e até uma derrota aí, tipo, por mais gols. O que tu acha, Julião? Desculpa, viajei aqui. Nossa, mas você tava pesquisando aqui sobre... Tô falando. meu Deus do céu, não dá mais. Jogar goleiros ruins, ele tava preocupado com isso. Quando vocês começaram a falar de goleiro bom, não, tava pesquisando aqui algumas informações sobre o Vanderlei, né, para comentar, mas eu vou um pouco dessa linha que o Rodrigo realmente falou, e também o Guilherme falou, que eu não esperava muito, não conhecia muito, assim, sabia que ele estava há um longo tempo já no Curitiba, mas o Curitiba nunca ganha nada, a não ser um outro campeonato paranaense, nunca teve um grande destaque recentemente, né, no futebol nacional, então eu falei, bom, o goleiro do time, ele médio para pequeno, né, que se tornou Curitiba, então, bom, vai ser um goleiro ok, assim, né, vai ser mais, talvez para completar elenco, não sei, e ele surpreendeu, realmente sempre foi excelente, né, goleiro, nunca teve grandes falhas, assim, absurdas, ele teve um problema, né, no rosto dele, né, que ele, logo no primeiro ano, né, se eu não me engano, quando ele estava no Santos, né, ele sofreu uma lesão no rosto, ficou um tempo fora, né, que quebrou o osso da face lá numa dividida, se não me engano, acho que foi com o Rildo, se não me engano, o jogador, esqueci quem foi que acabou machucando ele, né. Olha, provavelmente Rildo, né, porque histórico, né. E aí o problema do Vanderlei, a única coisa foi a questão dos títulos mesmo, ele foi campeão, né, 2015, 2016, né, paulista,
mas faltou nessa passagem dele, né, que talvez esteja se encerrando, né, um título de grande expressão, e ele foi um dos grandes responsáveis, por exemplo, do Santos se classificar para a Libertadores, né, de 2017, se eu não estou enganado, porque o Santos tinha um elenco bem meia-boca, técnicos horríveis, o ataque conseguia fazer no máximo um gol, e o Santos ganhou vários jogos por 1-0, que tinha um lance, né, sobrava lá o Bruno Henrique ainda, que era no ataque, lá conseguia arrumar um gol lá, o Santos ganhava um monte de jogo de 1-0, né, e o Vanderlei garantiu vários jogos para o Santos, né, com as suas defesas, né, deixando o Santos, né, sem tomar nenhum gol e conseguir, né, ganhar a partida mesmo tendo elencos fracos e o ataque bem abaixo do que a história do Santos, né, traz, né. E vamos fazer um adendo aqui, que o Vanderlei é titular absoluto, mas o Vladimir também é um cara que a gente tem que considerar, porque, lógico, o Vladimir a gente não vai falar que é um goleiro número 1, que é titular inegável, mas o Vladimir, quando precisou dele, ele estava lá, principalmente em jogo decisivo, né? O Vladimir é outro cara que eu respeito muito, até pelo respeito que ele tem pelo Santos até o momento, né? O que você acha, Guilherme? Sim, verdade. Agora ele tá voltando pro Santos, pelo que eu tinha visto, eu não sei se mudou Sim. alguma coisa. Não, tá voltando. E agora acho que vai ser um dos anos que o Santos tá mais bem servido de goleiro, né? Porque tem o Vladimir, que sempre representou aquele jogo contra os Gambá no Paulista, que eu acho que todo mundo lembra. Tem o Vanderlei, que a gente acabou de falar, do histórico e tal, e o Everson, que a gente vai falar, mas querendo ou não, na média foi um ano razoável, digamos assim. Eu acho que o Vladimir, só para terminar com o assunto para passar para o Everson, o Vladimir é um goleiro muito esperto pelo fato... Tem alguns goleiros que vão nessa linha do Vladimir, que é o fazer o banco, tá ligado? Ele sabe que ele não é um goleiro de Série A, eu tô sendo muito sincero, vocês podem discordar de mim, mas ele sabe que ele não é um goleiro de Série A, titular absoluto, com um grande nível de futebol de Série A, de se manter, de ser campeão, sendo um destaque do time. Ele pode ser da Série B, ele pode jogar um paulista, tá ligado? Mas, então ele sabendo disso, o que ele fez? Falei, se eu sou um goleiro bom, ok, eu fico no banco e quando precisam de mim eu posso estourar, como já aconteceu. Cara, ele fez mais que certo. Ele fez mais que certo, na minha opinião, ficar no banco ali de boa. Surgiu uma proposta do Avaí, aí eu acho que foi diferente, porque ele viu 2 goleiros ali bons, e ele ia sobrar para terceiro goleiro, não ia nem ficar no banco. Aí eu achei que para pegar ritmo de jogo e tal, achei que ele foi bem, né? E vai voltar para o Santos agora, provavelmente para ser a reserva do Everson, né? Mas eu acho que o Vladimir, assim, é inteligentíssimo, assim como, tirando as merda que esse pau no cu fez agora o Denis lá no São Paulo, entre outros goleiros, o próprio Marcos, que pensava assim também, né? E depois estourou, o próprio Rogério Ceni. Mano, tô aqui de boa, aqui eu tô citando uns caras nível top. O Vladimir, na minha opinião, não é, mas, enfim, para ele eu acho que tá super de boa esquentar um banco ali, fazer um treinamento e quando precisar ele tá à altura para representar. Eu só vou discordar um pouquinho, assim, eu acho que a gente ainda, eu pelo menos não sei se ele é um goleiro de Série A, de Série B, assim, porque, assim, goleiro também é muita sequência, assim, é muito difícil pra posição de goleiro pegar um cara, tu tem um jogo pra jogar bem, assim, vai de confiança, o cara, sei lá, jogar 1, 2, 3 jogos, aí vai ganhando moral, vai melhorando, e o Vladimir não teve isso, assim, teve poucos jogos, assim. Mas vamos lá, vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta, então. Comparando aí com os nossos últimos goleiros, tipo Vanderlei, você apostaria no Vladimir e falaria assim, não, esse eu confio? Não, cara, mas eu só tô falando, por exemplo, do Avaí que ele jogou agora, ele jogou muito bem a Série A com um time horrível. Mas teve jogos que ele foi, porque o time, a zaga é o Betão, né? Quando a gente falar dos zagueiros do Santos, a gente comenta do Betão. Nossa, vai chegar. Ele, era Betão, Léo Cittadini no meio, é difícil, cara. E teve jogos que ele foi muito bem no Avaí. Eu vi uns 2 jogos dele que, foi muito bem pra onde ele tava. Eu só não tô dizendo, não é nível Vanderlei e tal, mas não teve uma sequência, sei lá, pode não ser no Santos, mas sei lá, um time médio, assim,
sei lá, um Atlético Mineiro, até menos. Sabe, um time médio ele titular todos os jogos, pra ver. Assim. Bom, São Paulo ele veio, porque queria um goleiro jogando com os pés, viu o Everson no Ceará, tava pegando bem, joga bem com os pés, fazia gol de falta e tudo, trouxe pro Santos. Tomou a titularidade do Vanderlei, foi titular aí do meio até o final do ano. Fez boas defesas, falhou também. Eu acho que eu concordo com o Guilherme, fez um ano razoável, né? Eu acho que o grande problema do Everson é o Vanderlei, porque entre os dois eu vou preferir o Vanderlei, né? Claro, entre Everson e Vladimir eu vou preferir o Everson, mas entre o Everson e o Vanderlei eu vou preferir o Vanderlei. Mas eu acho que fez um ano ok. Xinguei muito ele? Xinguei. Falhou em bons momentos? Falhou. Mas, ao total, assim, eu vi alguns posts hoje fazendo comparativo dos anos aí dos dois. Para mim foi um ano ok do Everson, deve continuar pro ano que vem. E vamos analisar, né? Eita, que isso, gente? Aqui tá Vou falar. Eu tô esperando o Julião, tá sendo educado. Tá. Mas vou falar então. Então, entre o Everson e o Vanderlei de olhos fechados, assim. Até porque, que nem a gente já comentou em outros podcasts, assim, eu não vi uma grande diferença com os pés do Everson. Ele não bateu uma falta que foi gol, ele não fez vários lançamentos. Teve um ou outro lance, assim, mas ao longo do ano, assim, significativo para justificar ele no gol, eu não vi, assim. Que nem tu falou, entre o Everson e o Vladimir, não sei. O Vladimir, eu queria perguntar, desculpa te interromper, mas eu queria perguntar pro Everson se ele desistiu de bater falta ou simplesmente alguém falou, tu é goleiro, tu não vai bater falta. Porque ele treinava falta pra caralho no Ceará, né? Então, ele chegou acho que no primeiro jogo, o segundo ele chegou a bater uma, não chegou? Cara, não lembro. Não, eu não lembro dele bater uma falta. Nada? Então eu tô louco. Não lembro. Tá tomando alguma coisa. Ele só fez aquele gol quando ele tava no Ceará, né? Que ele fez aquele gol lá sobre o time da Marginal. Foi o único gol que ele fez também, né? Mas então, só pra finalizar, entre o Everson e o Vladimir, que nem tu falou, assim, o Vladimir não teve metade das chances do Everson, assim, não teve 5 jogos assim, seguidos. Então eu não sei se ele é tão pior ou se ele é pior. Pra mim pode ser o mesmo nível, até melhor que esse. O Vladimir, ele teve até uma sequência, né, quando o Vanderlei se machucou, né, machucou ali o rosto, que ele foi titular também na final, né, do Paulista de 2015, né, até catou o pênalti lá contra o Palmeiras, né, mas até já te cortando e dando um pouquinho da minha visão, eu não confio muito no Everson, assim, principalmente na Libertadores. Eu acho que é essencial ter um goleiro que vá fazer a diferença, pelo menos no que ele apresentou nesse primeiro ano. Eu acredito que na Libertadores ele seria aquele goleiro que na hora que o Santos vai precisar de o cara fazer um algo a mais, que nem fez o Rafael, né, lá em 2011, o Fábio Costa, que fez em outras edições da Libertadores, em certos jogos, né, fazer grande defesa ou numa disputa de pênaltis. Eu não sinto essa confiança, pelo menos no Everson, né? Não sei se é o mesmo que vocês, assim. Eu também não. Por isso que eu digo. Isso. Eu gostaria... assim, eu acho que o Vanderlei é a grande sombra dele. A partir do momento que o Vanderlei sair, quem sabe ele não possa surgir aí um espírito meio que desafiador para ele, ou uma moral a mais, não sei. Sei lá, mas eu acho assim... Eu até vi notícias, né, desculpa só complementando, eu vi até notícias que ele estava treinando para valer nas férias dele, porque acho que até ele mesmo, ele sabe que ele mesmo também não tá ainda num grande nível de ser, assim, unanimidade, né, no gol do Santos. Mas o que tu estava falando de não ter o Vanderlei, eu acho que é até pior, porque se você tem uma sombra, tu se esforça mais. Se você não tem, foda-se, vai por quê? Não tem ninguém, entendeu? Tipo, se tu pegar, agora se tá rival, eu sei que é uma merda fazer isso, mas tanto os goleiros que mais ficaram, acho que no Brasil em geral, o Marcos e o Rogério, eles tinham sombra, eles tinham jogadores bons, né, no banco. Se você tira isso... O Rogério nem tanto. O Rogério nem tanto. Ele tinha o Roger, teve uma época... Não, o Roger na época foi bem. Bosco foi pra seleção, cara. Uma época no esporte. Teve alguém. Agora, se o Everson não tem o Vanderlei, tem quem? O Vladimir e o moleque que tá base. Teve o Sérgio que catava bem, pô. Não sei, cara. Sei lá, acho que é pior não ter uma sombra. Porque pelo menos uma sombra
quem sabe uma hora entra, se tu falhar, fazer alguma merda. Bom, antes de falar do futuro, eu acho que também é necessário citar um dos caras que, quem vai na Vila, presença certeira, o Arzu, preparador físico lá de goleiros, que esse maluco é embaçado, hein? Ele devia ser centroavante do Santos, chuta muito. Cara, mano, onde ele mira a bola, ele acerta, velho. Puta merda. Esse maluco é embaçado, então fica aí a citação honrosa. Mas vamos falar de futuro. Vamos falar rapidinho, de futuro Rodrigo, do rapidinho. Quem é melhor, na opinião de vocês? Azul ou Uribe? Porra, nossa. Azul, né? Põe ele pra 9, cara. Com esse tipo de blasfêmia, acho que... Vamos silenciar o Guilherme por isso, viu? Porque depois dessa... O Gesualdo vai fazer um milagre, vai ser que nem água e vinho, vai ser o Uribe e vai transformar o Uribe num excelente matador. Vai ser artilheiro da Libertadores, podem anotar aí. Se é pra começar com piadinha logo no primeiro episódio, a gente começa a contar piada, então. Falando Cueva, a gente começa a contar piada. Né? Então, por favor, vamos falar coisa séria. Futuro no gol. Aí eu vou passar a palavra para cada um, que acha, que espera. O futuro no gol, na minha opinião, vai ser o Everson. Acredito que Vanderlei deva ir para o Grêmio. O Santos parece que prefere fazer muito mais acordo de troca de jogador do que vender. Não é possível, porque o Atlético Mineiro também chegou junto aí para querer comprar, mas parece que o Grêmio está um pouco mais próximo. Não sei, especulação, estou falando por falar também. Mas não acredito da permanência do Vanderlei. Acredito que o gol ficará com Everson, Vladimir no banco. E, assim, sempre sou confiante em relação a isso. Mas acho que o Everson... Ainda vou, na minha tese, acho que o Everson sem o Vanderlei no banco, eu acho que ele tende a render um pouco mais e querer essa idolatria da torcida que não tem nesse momento, né? Tanto é que vários jogos o Everson, isso eu acho negativo, mas vários jogos o Everson dentro de campo e o pessoal gritando Vanderlei. Então acredito que sem o Vanderlei o Everson tem um pouquinho mais de uma moral acendida aí. Julião. Também vejo que o Everson vai continuar como titular. Não vejo nesse momento o Vanderlei conseguindo logo de cara assim tomar sua posição, até porque pelas especulações é bem provável que não dê nem tempo de talvez começar os treinamentos ou os jogos amistosos, ele ter alguma oportunidade com o Gesualdo. E vejo pelo menos para esse ano o Everson, mas não sei se vai ser um goleiro para muitos anos no Santos. Guilherme? Então, eu acho que nem vocês falaram, o Everson vai infelizmente ser o titular. Eu acho assim, o Vanderlei é uma pena. Ainda, minha esperança ainda é que como novo técnico, sei lá, possa conversar com ele, ver, quero você como titular e tal. Mas acho difícil, parece que nem o Santos quer mais o Vanderlei. Assim, saindo o Vanderlei, ficando o Everson, o Vladimir voltando, acho que o Santos precisaria de um goleiro, de verdade, para ser titular. Eu acho difícil a gente pensando em Libertadores. Pensando no Santos pode ser campeão. Eu sei que outros times estão na frente, blá blá blá. Se você perguntar um time campeão da Libertadores começa com Everson no gol, eu acho que não, assim. Então, se não fica o Vanderlei eu até acredito que poderia ser campeão da Libertadores, assim. Se não for com o Vanderlei, eu acho, sei lá, poderia pensar em contratar alguém, ver o que pode fazer. Mas acho como sofrer um pouco no gol nessa posição. Pra mim até seria, que nem ele falou, uma bobagem, né? A gente perdeu um goleiro com o Vanderlei que praticamente seria titular quase em todos os times da Série A, né? E ter que se desfazer dele, que já tá ali acostumado com o time, né? Com o elenco e tudo mais, e ter que comprar algum outro goleiro que até se for ver no mercado, não sei, é meio difícil encontrar talvez um goleiro que esteja em talvez um grande nível e que seja unanimidade também, né? Eu acho que o Santos perde muito. Sim. Bom, verdade. Esperamos que consigamos aí ter um 2020 bons em relação a goleiro, já que nosso histórico de 5 anos para cá tem sido bom, pelo menos até agora, né? Importante. Acho que o futebol cada vez mais tem dado essa importância aí pro gol.
A gente não pode mais ter um Mauro, por exemplo, tipo, não, beleza, toma gol, mas faz pra caralho. A gente tem que ter um goleiro que represente mesmo e que 2020 seja um ano grato aí, toda a sorte do mundo para os nossos goleiros, certo? Temos um programa, então? Sim. Temos um programa. Fechado. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão escutando. Nosso Instagram tá crescendo cada vez mais aí. Valeu a todos que estão comentando, participando aí. Teve uma galera que a gente perguntou aí qual que é o goleiro que marcou. A maioria foi entre Fábio Costa e Vanderlei. Teve umas citações aí também, o Rafael. Então, valeu todo mundo aí que está escutando, valeu todo mundo aí que está apoiando a gente, certo? Já a gente faz alguns esqueminhas aí no Apoia-se para ver se a gente consegue arrecadar alguma coisa, porque o dólar tá foda. E qualquer coisa, Instagram, @alvinegrosdavila, e nosso e-mail, alvinegrosdavila@gmail.com, certo? Valeu todo mundo, valeu rapaziada, salve, salve. Guilherme, dê seu salve de despedida. É isso, agradecer a todo mundo, principalmente o pessoal que comentou na enquete lá que a gente fez. É isso, agradecer, vamos orar para todos os deuses para que temos um goleiro vindo aí um ano melhor. É isso. Julião. Bom, obrigado a todos que sempre ouvem nosso podcast, quem está começando a ouvir também. Bom, obrigado para quem interage com a gente nas redes sociais e comentam e elogiam o nosso trabalho aqui. Desejo um ótimo ano para todos, né, que ouvem o podcast, um ótimo ano para o Santos, né, que quem sabe seja um ano de muitos títulos, muitas glórias. A gente sabe que é difícil, a gente tem grandes concorrentes aí, né, equipes fortes, mas o Santos tem tudo para fazer um grande ano. E é isso aí, um ótimo ano a todos. Valeu. Valeu todo mundo. Lembrem-se, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.